Olá a todos, eu sou o professor Lucas e nesta videoaula a respeito de desenvolvimento nativo para Android, eu estarei falando sobre layouts. Nas aulas anteriores eu apresentei o Constraint Layout, que é um tipo de layout bastante rico em recursos, bastante versátil e que atualmente é muito fácil de se utilizar através do Layout Editor do Android Studio, né? Então, ele é atualmente o tipo de layout mais utilizado pela comunidade. Porém, eu vou estar exibindo para vocês nesta aula alguns outros tipos de layout que estão disponíveis aí no desenvolvimento para Android, ok? Então, antes de tudo, né, só falando um pouquinho como que é formado um layout como que é formado um layout Android. Todos os elementos do layout são criados usando a hierarquia de views e view groups, ok? Nós temos então uma hierarquia de views e de view group. Uma view geralmente desenha algo que o usuário pode ver e com o que pode interagir. Então, quando nós falamos de view, nós estamos falando das widgets, né? Como exemplo, nós temos buttons, nós temos text views para exibir textos, né, estáticos para o usuário. Nós temos os edit texts. Enfim, são esses tipos de elementos que o usuário geralmente ele consegue visualizar e consegue ter alguma interação. Já um view group é um container invisível que define a estrutura do layout para views e outros objetos view group, né? Então, quando nós estamos falando das view group, nós estamos falando dos elementos de layout, né? Eles não são visíveis para o usuário, porém, eles são utilizados para definir a organização, para auxiliar no posicionamento e no dimensionamento das views, né, na tela. Então, essas views e essas view groups, elas formam uma hierarquia e essa hierarquia é o que forma, o que gera, né, o nosso layout. Então, normalmente, em um layout, nós temos um elemento raiz que vai definir a estrutura de layout daquela activity. E esse elemento, né, de acordo com o que nós escolhermos, de acordo com o tipo de layout que nós escolhermos, pode ser um constraint layout, um linear layout, enfim. De acordo com o escolhido, nós teremos um meio diferente, né, uma forma diferente de organizar as views no layout, certo? Normalmente nós temos apenas views, né? Nós temos o elemento raiz e nós temos várias views que estão organizadas ali. Em algumas circunstâncias, nós precisamos que um determinado conjunto de views seja organizado por meio de recursos diferentes, né? Ou seja, tem um sistema diferente para serem dispostos na tela. Nessa situação, nós podemos ter um elemento de layout dentro de outro, não tem problema, ok? Neste caso, o que vai acontecer? Do ponto de vista deste elemento, todos eles aqui são views, inclusive o nosso view group, tá? Todos eles vão estar respeitando ao modo de funcionamento desse sistema de layout, certo? Porém, dentro deste elemento aqui, todas as views que estiverem inseridas, elas vão ser posicionadas e dimensionadas de acordo com este layout aqui, certo? E não de acordo com o raiz, ok? Então, numa situação onde nós queremos organizar um conjunto de views de uma forma distinta do resto daquele layout, nós podemos fazer isso, não há nenhum problema. Bom, então vamos aqui para ver sobre o table layout, né?
Para isso, eu já tenho um projeto criado e eu vou criar um novo arquivo neste projeto para estarmos explorando um pouco esse tipo de layout. Então, eu vou colocar o nome de table layout. O elemento raiz nós vamos definir aqui já como table layout, ok? E eu vou dar um ok. Nós temos aqui já o nosso layout editor aberto. Se eu vir no modo texto, nós poderemos visualizar que já foi inserido como elemento raiz o table layout, né? Ou seja, tudo que estiver aqui no nosso layout vai ser organizado de acordo com o funcionamento deste cara aqui, certo? Bom, um table layout nós vamos utilizar para criar um layout que se pareça, né, que se organize de forma similar a uma tabela. E uma tabela, ela possui linhas e colunas. Como é que nós vamos então inserir uma linha aqui no nosso table layout? Nós vamos utilizar o elemento table row, ok? Nós podemos também fazer isso pelo modo design. Nós temos aqui o table row que nós podemos arrastar para cima desse table layout, certo? Mas eu vou fazer aqui pelo modo texto. Então, cada table row ele vai criar uma linha na tabela. Eu vou definir aqui a largura da minha table row como match parent. Por quê? Eu quero que a linha, né, ela ocupe toda a largura do elemento pai, né? No caso, nosso table layout. Já a altura, eu não quero que ele ocupe toda a altura, senão apenas uma linha vai ocupar a tela inteira, né? Então, eu vou definir aqui como wrap content, certo? E aqui dentro nós podemos inserir os elementos. Eu vou inserir aqui um text view e um edit text. Vou fazer aqui pelo modo design, ok? Se eu inserir aqui, eu não estou conseguindo ver aonde é que esse elemento vai parar, então eu posso fazer por aqui, ok? Pela árvore de componentes. Então eu coloquei aqui dentro do table row e vou pegar também um edit text, certo? Só quero que ele fique abaixo. E nós já podemos visualizar que esses elementos estão aparecendo aqui na minha linha, certo? Porém, nós não definimos colunas. Nós não colocamos aqui dentro da nossa linha alguma estrutura para coluna. Por quê? No table layout, as linhas são definidas pelos table rows e as colunas são basicamente as views que eu adicionar dentro da table row. Então, cada view que eu colocar aqui dentro da table row já vai ser entendido pelo table layout como uma coluna, ok? Então, o nosso primeiro elemento já é considerado como a primeira coluna e o nosso segundo elemento é considerado como a segunda coluna do nosso table layout. Vamos fazer aqui algumas edições. Primeiro, eu quero alterar o texto desse cara. Eu vou vir aqui no arquivo de strings. Opa. Essas strings são da aula anterior. Ok? Eu vou colocar aqui como label nome. Nome. E aí, vamos referenciar aqui, label nome. Eu não vou definir os IDs, tá? Aqui a intenção aqui é ser rápido. Eu vou só remover esse texto. Ok. Vamos colocar também um tamanho para ficar mais fácil de visualizar.
Aí. Ok? Então aqui nós temos uma linha, né? E dentro dessa linha nós temos aí dois elementos que definem então duas colunas. Vamos adicionar aqui mais uma linha para vermos o comportamento do table layout. Ok? Aqui eu vou adicionar outro text view. E vamos colocar dois checkbox. Ok? Vejam só. Nessa segunda linha nós adicionamos três elementos. E como vocês podem ver, eles estão, né, juntamente aí com a linha de cima, né, seguindo as mesmas linhas aqui. Por quê? Porque ele consegue compreender que, né, aqui nós temos o primeiro elemento da primeira linha, aqui nós temos o primeiro elemento da segunda linha, e então isso forma uma coluna. O mesmo vale para cá e para cá. Eu vou apenas colocar também algumas strings, ok? Idioma. String para a primeira checkbox. Vamos colocar aqui idioma inglês. E idioma alemão. Certo. Agora é só definir aqui, referenciar as strings. Idioma inglês, idioma alemão. Vou também colocar o tamanho de fonte em todos esses elementos, todas essas views. E temos aqui o nosso table layout. Ok? A gente pode ver que aqui na segunda linha, né, ele chegou a ultrapassar a largura da nossa tela. Ok? Mas por que isso está acontecendo? Porque a segunda coluna ela está muito larga, correto? E isso está fazendo com que a coluna inteira, então, né, fique ocupando muito espaço. A princípio, eu vou fazer o seguinte, eu vou apenas diminuir o tamanho desse edit text, que está deixando a segunda coluna bastante larga, né, só para fazermos alguns outros testes antes de resolvermos isso de uma forma mais adequada. Então, nós temos aqui na primeira linha dois elementos, né, então, na primeira linha nós temos, então, duas colunas ocupadas. Na segunda linha nós temos três elementos, então são três colunas ocupadas. Porém, não tem nenhuma linha onde nós temos quatro colunas ou mais. E mesmo assim nós temos um espaço sobrando aqui, né, nessa segunda linha, mesmo que essa seja a linha com mais colunas. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar uma propriedade aqui no nosso table layout chamada stretch columns, ok? E aqui eu vou informar quais colunas que eu quero que sejam esticadas para, né, que esse meu table layout, para que as colunas do meu table layout passem a utilizar todo o espaço disponível, tá? E não deixe essa lacuna à direita
do layout. Então, eu vou definir quais colunas que podem ser esticadas, né? Começando de 0, né? Eu tenho a coluna 0. Se eu fizer dessa forma, essa coluna passou a ocupar o espaço que estava sobrando, né? Eu posso fazer isso com a coluna 1 também. Aí essa coluna foi esticada. Ou coluna 2. Aqui, esse elemento passou a ocupar o restante do espaço. Nós conseguimos definir também que duas colunas devem ocupar o espaço restante, tá? Então aqui a segunda e a terceira coluna, né? Então elas passam a dividir o espaço que estava restando entre si para que todo o espaço seja ocupado. Ou eu posso fazer com que seja distribuído igualmente entre todas as colunas. Então aquela lacuna, o espaço que ela tinha, passa a ser distribuído entre os três elementos. Ok? Eu vou deixar 1 e 2. Ok? E agora nós não temos mais uma lacuna aqui à direita. Certo? Agora, além disso, esse meu edit text, ele está ocupando uma coluna só. Quando seria interessante que ele ocupasse duas colunas, né? Isso ia, além de remover, né, resolvermos esse problema desse espaço aqui que está sobrando, não está muito legal, né? Nós também faremos com que esse edit text tenha mais espaço para que o usuário digite o nome. Aí, para isso, nós vamos, desta vez, adicionar uma propriedade aqui no edit text e não no nosso table layout, porque isso vai ser algo específico desta view, certo? Então eu vou colocar aqui colspan, layout span, e eu vou definir como 2. O que isso está dizendo? Isso está dizendo que a minha view, a minha edit text, ela deve utilizar o espaço de duas colunas e não apenas uma, como é o padrão. Ok? Então, a partir de agora, o table layout entende que este elemento está utilizando duas colunas. Nós poderíamos colocar outros valores também, né? Mas aqui não vai fazer sentido. Se eu colocar 3 colunas aqui, não vai fazer sentido porque não tem nenhuma parte nenhuma linha com 4 elementos ou mais, ok? Mas enfim, nós temos aqui o layout span para definir quantas colunas que o elemento deve utilizar. E se eu quisesse fazer com que um determinado elemento ocupasse duas linhas, né? Então, isso que nós fizemos aqui é similar ao colspan que nós temos lá no HTML. E será que nós temos algo parecido também com o rowspan, que faz com que o elemento utilize duas linhas? Então, aqui no nosso table layout, nós não conseguimos fazer isso, ok? Nós temos o layout span para ocupar mais de uma coluna, mas não é possível fazer com que uma widget ocupe mais do que uma linha, certo? Então, esse foi um exemplo bem simples aí de como funciona o table layout. E agora vamos ver um pouquinho sobre o linear layout, certo? Então, eu vou, da mesma forma que nós fizemos aqui, eu vou criar um novo arquivo. Dessa vez eu vou chamar ele de linear layout. E o elemento raiz realmente eu quero que seja linear layout. Ok? Bom, conforme o próprio nome diz, o linear layout ele vai posicionar as views de forma linear, né? Então, vamos a um exemplo. Se nós formos adicionando aqui algumas views,
né, ele vai colocando essas views de forma linear. Ok? Aqui ele está colocando, ele está posicionando verticalmente. Por quê? Porque aqui na orientação, né, nós temos definido como vertical. Nós poderíamos ter definido também como horizontal. O que vai acontecer? Nesse caso aqui apareceu apenas um elemento, porque os elementos filhos, né, as views, elas estão com a propriedade layout width definida como match parent. Nós vamos colocar como wrap content para que ele ocupe apenas o espaço disponível, né? Como estavam todos setados com match parent, cada elemento queria utilizar toda a largura disponível na tela, né? Só que como nós estamos utilizando um sistema de layout linear, onde um elemento vai sendo posicionado na sequência do outro, os elementos seguintes não tiveram como aparecer na tela, certo? Aí agora nós colocamos para que eles ocupem apenas o espaço necessário e nós temos aqui esses elementos posicionados de forma linear, né? Então, verticalmente, né, ele vai aparecer dessa forma e horizontalmente vai aparecer desta forma. Mas para em que situação que seria interessante utilizar esse tipo de layout, né? Se ele só consegue posicionar os elementos ou na horizontal ou na vertical. Então, esse tipo de layout ele é mais utilizado de forma aninhada, ok? Quando nós podemos colocar um linear layout dentro de outro, né? Ou na verdade vários linear layouts dentro de uma raiz, certo? Mas antes disso, vamos ver como que nós podemos dimensionar os elementos dentro de um linear layout. Além do... né, vou remover alguns deles aqui. Vou ficar apenas com um text view, um edit text, ok? E esse edit text eu quero que ele fique menor, ok? Ainda está grande. Deixa eu reduzir mais um pouquinho. Ah, sim. Ele já veio com uma propriedade aqui que eu não esperava. Aí. Voltando aqui para 6. Então, para definir as dimensões das views dentro de um linear layout, nós temos, além daquelas opções clássicas, né? Wrap content, match parent, né? Wrap content vai fazer com que o elemento use, né? Nós estamos aqui tratando a largura. Wrap content vai fazer com que o elemento tenha a largura necessária para comportar o seu conteúdo. E match parent vai fazer com que o elemento utilize toda a largura do elemento pai, certo? Neste caso aqui, ele tentou fazer isso, né? Até que chegou essa limitação aqui dos outros elementos, ok? Nós temos também a opção de definir dimensões fixas, certo? Porém, uma opção que é aqui exclusiva do linear layout é a opção de definir pesos em vez de larguras, ok? Então vou colocar aqui todas as larguras como 0, e em vez de definir uma largura, nós vamos definir pesos. Então, vamos supor que eu queira que todos os elementos dividam o espaço disponível de forma igual, tá? Distribuam igualmente o espaço disponível, né? Nós colocamos peso em todos eles,
peso 1. Então, eu coloquei a largura como 0 e aí passei a definir com o sistema de peso. Todos eles têm peso 1, então todos ocuparão a mesma largura, né, o mesmo espaço. Eu poderia fazer com que o elemento tivesse mais espaço do que outro, definindo, por exemplo, aqui no nosso edit text, peso 2. Dessa forma, se o espaço, né, se o espaço disponível for 4, né, vamos imaginar aqui que nós temos esses 3 elementos e a somatória desses pesos é 4. De 4 partes, esse daqui vai ocupar 2 partes do espaço disponível, porque eu defini peso 2, ok? Então nós podemos utilizar esse sistema de pesos. Aí ele vai distribuir os elementos de acordo com os pesos definidos. Se eu quiser que todos eles tenham o mesmo espaço, ou tenham a mesma dimensão, nós definimos o mesmo peso para todos. Senão, nós podemos definir pesos diferentes. Enfim, esse daqui é um exemplo, né? E aí nós temos uma outra situação que dá para dar mais sentido, né, a utilização do linear layout, que é o uso alinhado desses elementos. Nós podemos fazer o seguinte, para que nós não fiquemos limitados a usar apenas aqui um pedacinho do linear layout, né, ou horizontal ou vertical, nós colocamos, né, o elemento pi como vertical, tá? Então nós temos aqui um linear layout raiz como vertical. No caso aqui seria a altura, né, 0, enfim. E nós colocamos outro linear layout dentro desse linear layout raiz, ok? Então eu já vou jogar esses elementos todos ali dentro. E aí, eu quero que esse linear layout funcione mais ou menos como uma linha, né? No meu linear layout raiz. Então, eu vou colocar que a orientação dele será horizontal. A largura dele será match parent, para que ele ocupe toda a largura do linear layout pi, né? Então, esse cara aqui, eu quero que ele pegue toda a largura desse elemento pi. E a altura, eu quero que seja definida de acordo com o conteúdo. Agora nós já conseguimos visualizar novamente. Ok? A diferença é que agora nós temos esses elementos dentro de um linear layout horizontal que está dentro de um linear layout vertical. Né? Então, vamos fazer alguns testes aqui. Eu vou adicionar, por exemplo, um botão dentro do linear layout pi. Ok? Então, se ele vir antes, né, ele vai aparecer aqui primeiro esse botão e depois quem que aparece? O linear layout filho, né, que eu defini como horizontal. Poderia fazer, por exemplo, com que o botão ele viesse para baixo, certo? Então, o que está acontecendo aqui é que esse linear layout raiz ele está definido como vertical. Então, cada elemento que eu for colocando dentro dele vai se posicionando em sequência, né, na orientação vertical. Vejam que esse linear layout ele está se comportando, né, na perspectiva desse outro, ele está se comportando como se fosse uma view normal, né? A partir do momento que esse cara é vertical, esse daqui também passa a se comportar como uma view sendo distribuído verticalmente. Porém, para os filhos, né, para as views que estão dentro desse layout aqui, o que vale é a orientação que está definida aqui neste linear layout, certo? O que eu estou querendo exibir com isso?
eu estou querendo rebuscar, né, aquele conceito que nós vimos. Deixa eu procurar aqui. Esse conceito que nós vimos, né, de que um layout ele é definido por uma hierarquia de view groups e de views, ou seja, um layout ele é formado por uma hierarquia de layouts mesmo, né? Nós podemos ter elementos de layout aqui alinhados e views, certo? Outro teste rápido aqui. Eu vou adicionar mais um linear layout. Aqui, vou fazer a mesma coisa, né? Largura eu quero que seja match parent e altura wrap content. Certo? Como a altura wrap content, se a gente visualizar aqui, ele nem vai aparecer, por quê? Não tem nenhum elemento filho, então a altura vai ser nula. Aí a partir do momento que nós adicionarmos qualquer elemento que for, vou adicionar aqui uma text view, aí esse elemento passa a ter uma altura, certo? Então, esse aqui foi nessa aula eu tentei mostrar para vocês o table layout, o linear layout e também falar um pouquinho sobre a questão da hierarquia. Aí na próxima aula nós vamos ver mais alguns outros tipos de layouts que nós temos aí à disposição, ok? Então só relembrando, nós vimos aqui no linear layout que nós temos o sistema de pesos para definir as dimensões dos elementos, tá? Lá no table layout nós vimos aí o layout span para fazer com que um elemento, fazer com que uma view utilize mais que uma coluna, e nós temos também os stretch columns para fazer com que as colunas se estiquem, vamos dizer assim, para que ocupe todo o espaço disponível, né? Não deixando aquela lacuna, aquele espaço lá em branco à toa, certo? Essas são apenas algumas das propriedades disponíveis nesses sistemas de layout, né? Mas eu trouxe aqui as que eu julguei mais básicas, mais utilizadas, aquelas que a gente vai precisar em diversas circunstâncias, certo? Então, vou encerrar essa aula por aqui.